Então, vamos lá. Respiração. A gente subestima muito a nossa respiração. Quando a gente está nessas situações mais estressantes, de pedir um aumento, de fazer uma palestra, falar em público, de uma entrevista de emprego, as situações que a gente vai ser avaliado, desafiadores, e às vezes é mais desafiador falar com uma determinada pessoa, por causa de alguma coisa hierárquica, ou porque é alguém que a gente admira muito, do que para falar de 10 pessoas. Mas todas essas situações, né, elas que geram ansiedade, insegurança em nós, elas ativam o mecanismo de luta ou fuga no cérebro. E aí o que acontece? Ele pega todos os recursos que ele tem disponíveis para lutar ou para fugir. É isso que ele faz. Então, por isso que o pensamento fica extremamente acelerado, o coração bate a 1 milhão, a frequência respiratória aumenta, com isso fica mais tensa as cordas vocais, então a voz fica mais trêmula, e a gente pode ter brancos, pode não ter a performance que a gente quer ali no momento. Sabe aqueles momentos que a gente, depois que passou aquele estresse, aquela ansiedade, a gente fala, putz, era isso que eu tinha que ter falado, por que eu não falei isso aquela hora? Ou a gente sai frustrado porque a gente sabe que a gente se preparou e não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente queria. Esses momentos, a gente não consegue ter lá a resposta perfeita, a improvisação perfeita, a criatividade perfeita, porque os nossos níveis de cortisol, de adrenalina no cérebro estão muito altos por causa desse mecanismo de luta ou fuga. Só que a gente pode contar para o nosso cérebro que a gente não vai ter que lutar nem fugir. E aí, automaticamente, a gente vai diminuindo essas respostas de luta ou fuga, a ansiedade diminui e a gente consegue ter uma comunicação mais fluida, com uma linguagem corporal mais de confiança e ter aquela performance que a gente quer, que a gente termina, a gente não sente frustrado porque a gente não conseguiu dar tudo aquilo que a gente se preparou, aquilo que a gente podia. A gente sai tranquilo porque a gente conseguiu usar todos os nossos melhores recursos ali. E aí, como é que a gente conta, então, para o cérebro que não vai ter que lutar nem fugir? Uma das coisas, respiração. E aí, assim como a gente falou tudo aqui desde o começo, é treinar habilidade no cérebro. Então, não é respirar só no momento que eu tô lá ansiosa, não sei o quê. É respirar no dia a dia, treinar essa habilidade, ficar lá natural para você. Porque aí, quando você precisar dela, o cérebro já sabe o caminho e ele aciona naturalmente, sem você precisar ficar pensando. Porque se lá no momento que você estiver comunicando, se precisar pensar na respiração, pensar na sua linguagem corporal, pensar em expandir o corpo, pensar em ler a linguagem corporal do outro, o que você tem que falar, não vai rolar. Não vai rolar. Se deixar para fazer na hora, não vai rolar. Então tem que treinar todo dia. E aí, como é que é essa respiração? Quando a gente traz a respiração que está presa aqui no peito, aqui na parte de cima, que normalmente quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, a gente trava aqui, a gente faz... Fica aqui, tá? Então é trazer essa respiração aqui para baixo, no umbigo. Então, em vez da gente subir o peito, a gente sobe o umbigo. Ok? Quanto mais a gente conseguir trazer daqui de cima aqui para baixo, mais a gente vai contando para o nosso cérebro que a gente não vai ter que lutar nem fugir. Segunda coisa, inspirar o mais profundo e mais longo que a gente conseguir. Então, por exemplo, logo quando você está ansioso, você não vai conseguir fazer respirações muito longas, justamente porque a gente está lá no luta ou fuga, o pulmão está contraído, assim como as cordas vocais. Então a gente precisa começar a ampliar aos poucos para ele ir relaxando até que o pulmão relaxa e ele fala: ah, não, tranquilidade. E aí todos os mecanismos de luta ou fuga começam a ser desativados e aí vem a tranquilidade.